Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O caos no Afeganistão e a perseguição aos cristãos. No último domingo, dia 15 de agosto, o mundo foi surpreendido pela tomada do Afeganistão pelos talibãs. Mas você sabe o que é o Talibã? Talibã significa estudantes, em pashto, uma das línguas faladas no Afeganistão. Esse grupo de orientação sunita foi formado em 1994 por ex-guerrilheiros conhecidos como Mujahideen, que tinham participado do confronto com forças soviéticas no país, inclusive com o apoio dos Estados Unidos. Desde a criação, o objetivo do Talibã era impor uma lei islâmica que os integrantes interpretavam de sua maneira no país. O Talibã conseguiu esse objetivo rapidamente. Em 1996, eles capturaram Cabul. Cansada das lutas internas após a expulsão dos soviéticos, a população afegã, em geral, deu as boas-vindas ao Talibã quando eles apareceram pela primeira vez. Sua popularidade inicial se deveu em grande parte ao sucesso em reduzir a corrupção, coibir a criminalidade e trabalhar para tomar seguras as estradas e áreas sob seu controle, estimulando assim o comércio. De 1994 a 1996, o Talibã ganhou o controle exclusivo sobre a maior parte do país e o Afeganistão foi proclamado um Emirado Islâmico. Nos 5 anos seguintes, o grupo controlou o Afeganistão com uma interpretação dura da Sharia, a lei islâmica. O que eles defendem? Quando os talibãs tomaram o Afeganistão nos anos 1990, as mulheres não podiam trabalhar nem estudar e tinham que ficar confinadas em casa. Era obrigatório, ainda, que vestissem apenas a burca, uma mortalha que só deixa os olhos à mostra. Além disso, os homens tiveram de deixar a barba crescer. Filmes e livros ocidentais eram proibidos e artefatos culturais vistos como blasfêmias sobre o Islã foram destruídos, como as estátuas de Buda e Mariam. Alguns afegãos continuaram a acessar produtos da cultura ocidental em segredo, correndo o risco de punição extrema. Execuções públicas e açoitamentos também eram comuns. Os Estados Unidos acreditavam que Osama Bin Laden estava no Afeganistão e que o regime talibã permitia que a Al-Qaeda, a organização terrorista do Bin Laden, encontrava refúgio para operar no país. Em 11 de setembro de 2001, a Al-Qaeda executou múltiplos atentados em solo norte-americano que mataram milhares de pessoas e derrubaram as 2 torres World Trade Center em Nova York. Em resposta, os Estados Unidos, governados por George Bush, lideraram uma coalizão que invadiu o Afeganistão em novembro de 2001, com pesados ataques aéreos. Os americanos acreditavam que, além de esconder membros da Al-Qaeda, o Talibã financiava o grupo terrorista responsável pelos ataques de 11 de setembro. A coalizão tirou o Talibã do poder e abriu caminho para eleições livres. Ao longo de 2 décadas, os Estados Unidos mobilizaram 98 mil militares do país e investiram 83 bilhões para treinar e equipar as forças de segurança afegãs. Donald Trump, um crítico da presença militar dos Estados Unidos no Afeganistão, o governo norte-americano assinou um acordo com o Talibã que previa a retirada dos militares dos Estados Unidos do país. O que aconteceu de domingo para cá? Joe Biden acabou tirando os militares antes do tempo previsto, pois estava previsto mais de um ano depois os militares saírem lá do Afeganistão. Tiraram os soldados de lá, deixaram tanques de guerra para trás, deixaram armamento e o povo afegão ficou na miséria e principalmente agora sem ninguém para cuidar. Os vídeos que você viu na internet, pessoas entrando naqueles aviões e caindo dos aviões, aquela multidão de pessoas querendo entrar dentro do avião e sem conseguir, é porque sabem que agora o Talibã, tomando conta do país, eles irão usar todas as forças brutais para conquistar, para perseguir também até mesmo cristãos. De domingo para cá, cada vez mais as coisas tendem a ficar pior, pois nas ruas, a multidão cada vez mais está sofrendo. O Afeganistão também produz papoula, ou seja, usado nas drogas. Então você vê aí que por trás existe também um interesse muito grande. O que vemos exatamente no país são interesses também políticos. Afinal de contas, quem sofre com tudo isso é o povo. O povo afegão está sofrendo. O povo afegão também está sendo vítima. Muita gente inocente está morrendo, crianças e mulheres serão submetidas à dura escravidão pela lei islâmica. E o que nós podemos fazer em relação a tudo isso? Precisamos acordar e ver que toda essa política que está sendo engendrada, nós bem sabemos que por trás é para oprimir, perseguir, matar os cristãos também. E muitos de nós achamos que é apenas uma notícia triste, mas o que tem por trás é muito mais do que nós imaginamos. A organização alertou que inúmeras crianças mais vulneráveis pagarão o preço final ao serem apanhadas pelo redemoinho no Afeganistão. As escolas estão fechadas, a comida é escassa e os números de deslocamentos forçados estão aumentando. Crianças e famílias estão escondidas ou fugindo a seus direitos fundamentais, estão sendo negados.
As crianças correm maior risco de violência, abuso e exploração, acrescentou Charles. Famílias que já lutam para sobreviver à miséria relacionada a este conflito, uma seca devastadora e os efeitos da Covid-19 agora estão recorrendo a medidas desesperadas para proteger seus filhos, inclusive contra o casamento infantil. Em seu governo, o Talibã aplica uma interpretação rígida da Sharia, a lei islâmica, onde meninas maiores de 10 anos são proibidas de estudar e mulheres não podem sair de casa sem a companhia de um familiar do sexo masculino. O grupo extremista também sequestra meninas e mulheres para servirem de escravas sexuais para os militantes e, assim, gerar futuros soldados para a Guerra Santa. De acordo com o jornal The Conversation, quando os líderes do Talibã assumiram o controle das províncias de Badakhshan e Takha em julho, foi emitida uma ordem aos líderes religiosos para fornecer-lhes uma lista de meninas com mais de 15 anos e viúvas com menos de 45 anos para casarem com os combatentes do Talibã. Ainda não se sabe se a ordem já foi cumprida. O que nós percebemos é uma grande perseguição que ocorrerá agora. Não é somente a miséria, a fome, a perseguição e a violência e quem sabe até mesmo estupros. A pergunta é, onde estão as feministas? Onde estão os direitos humanos numa situação como essa? Quase não vemos nem falar. Por quê? Tudo é apenas uma ligação política. E, infelizmente, as pessoas dizem que defendem as outras, mas elas, na verdade, na hora H, fogem do combate. E os cristãos? Como fica nessa situação? São poucos cristãos que residem naquele lugar. Muitos vão ter que ser obrigados a sair de lá, religiosos, sacerdotes, evangélicos. O que viveremos daqui para frente nós não sabemos, mas o caos apenas começou. As ruas cheiram a medo. Mulheres e crianças e até mesmo homens têm medo de morrer. Por isso aquela cena do avião em que muitos preferem entrar naquele avião e até mesmo ir nas asas do avião para não ceder ao Talibã. Ou seja, muitos preferiram morrer do que estar ali, porque sabem o que lhes aguarda. A perseguição aos cristãos não é somente no Afeganistão, mas também aqui no Brasil. Cada vez mais a lei da censura, a lei de perseguir aqueles que falam o nome de Deus ou as verdades. Cada vez mais estamos vivendo um tempo de grandes calamidades. Devemos rezar pelo povo afegão. Lembremos que também o governo chinês está aliado agora ao Talibã. O que está por trás de tudo isso? Nós não sabemos. Há algo estranho no ar. Percebemos claramente que esta política engendrada nada mais é do que apenas uma invenção humana e que tudo é uma falsificação da verdade. Não confie em ninguém, confie unicamente em Deus. São tempos difíceis. As pessoas estão vendo apenas a política como uma solução, mas não vai ser. Onde está a verdade de tudo isso? A verdade é que cada vez mais os talibãs irão usar todas as regras da Sharia. Eles não têm medo de morrer, eles não têm medo de matar, eles estão dispostos a tudo. E os cristãos terão que se refugiar em algum lugar. Então muitos cristãos, católicos e evangélicos terão que sair do Afeganistão. E nós devemos rezar pelo Afeganistão. Devemos pedir a Deus misericórdia por aquele povo tão sofrido, onde crianças, mulheres e homens, vítimas da sociedade e também vítimas desse sistema brutal, cada vez mais estarão no medo e no pavor daquele país. Mas também você sabia que o Afeganistão é consagrado a Nossa Senhora? Pois é, no ano 2017, o Afeganistão foi consagrado à Virgem Maria por um sacerdote que celebrava uma missa para comemorar os 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Portanto, devemos confiar as nossas orações à Virgem Santíssima a este povo tão sofrido e acreditar que no final Deus vai agir de alguma maneira. Bem sabemos que os talibãs é um povo extremista e vai fazer de tudo para que a lei seja mais forte e que impere lá. Rezemos, vigiemos, coloquemos nossas orações, porque os tempos que vivemos são tempos muito difíceis. Os cristãos estão sendo perseguidos lá, mas não somente no Afeganistão, mas sim no mundo inteiro. Rezemos pelos nossos irmãos que em todas as partes do mundo estão sofrendo. No último domingo, dia 15, as imagens chocaram o mundo e vão continuar a chocar, pois muitas pessoas estão sendo vítimas. Muitas daquelas pessoas que estão no Afeganistão estão morrendo. Muitas delas irão sofrer muito nas mãos do Talibã. A perseguição chegou não só no Afeganistão, mas ao mundo inteiro. Você, cristão, está preparado para a perseguição, para falar em nome de Jesus? Você está preparado para defender a fé onde quer que esteja? Bem, os nossos irmãos afegãos estão sofrendo com medo da morte e com medo da tirania, especialmente mulheres e crianças. Nós precisamos cada vez mais unirmos forças e colocar tudo isso nas mãos do nosso Criador, Pai, Senhor, porque nesses tempos é difícil. Confiemos nossas orações à Virgem Maria e rezemos por nós, pelo Afeganistão e por todos aqueles que padecem perseguições por causa do nome de Jesus. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like e compartilhar este vídeo. Deixa aqui embaixo seus comentários deste conteúdo. Ficamos por aqui, até um próximo vídeo.